Eu não tenho informação nenhuma e nem não sei se a Marília tem, não sei. Eu não tenho. Se tivesse, eu falaria aqui. Meu irmão, o Corinthians é o próximo time do Gabigol. Eu não tenho dúvida disso, Calil. E você? Agora, o Gabigol não se ajuda. Gabigol não, que hoje ele é Gabi, ele não é mais Gabigol. E muita gente nas redes sociais... Ah, porque ele não faz o básico, né? Ele não faz gol. Mas por que é Gabi? É Gabi. Hoje a gente está chamando de Gabi. Ele mesmo já falou. Ah, ele pediu pra ser Gabi? É Gabi, não é mais eu Gabigol. quero... A gente não fala mais da fresa do Gabigol na hora de cobrar um pênalti. Daquele gol que todo mundo fala assim, se fosse o Gabigol, fazia. A gente não fala mais sobre o futebol do Gabigol. Pra você tinha que mandar ele embora, sim ou não? Não, mas espere, a gente fala... Tinha que rescindir o contrato dele ou não? Eu acho que vamos chegar até o final do contrato e lá não, mas se ficar ao final do contrato, ele vai ficar livre. Então vai embora. Antes da sexta-feira, eu achava que não tinha... Se eu sou o presidente do Flamengo, eu mando ele embora. Eu mando ele embora. Até por tudo que acontece. Você, Calil? Olha, Neto, eu rescindo o contrato. Voltando pro Gabigol, a verdade, o time que ele ama é o Corinthians. Não é o Santos e não é o Flamengo pra mim. Porque se fosse, ele estaria com a camisa do Flamengo. Ponto. Segundo, se ele fosse ficar no Flamengo mesmo, já tinha renovado o contrato dele. Já tinha renovado o contrato dele mais 2 anos, vai. 2 anos. Neto cravou acerto de Gabigol com o Corinthians. Será que o jogador vai de fato sair do clube carioca para vestir a camisa do time paulista? Você, torcedor rubro-negro, o que acha? Já chega, participe e deixa a sua opinião nos comentários. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Iremos deixar o link do canal Esporte na Band na descrição como forma de créditos. Então vamos acompanhar agora tudo sobre o nosso Mengão com exclusividade. Só, eu ainda comecei a ver esse negócio da corrente, né? Ver se pode a corrente junto, a camisa. Mas é a camisa do Corinthians. Ele é Corinthians demais, velho. E tem 5 pessoas aqui. Já perceberam que tem 5 pessoas aqui, ó? Tem esse rapaz aqui com a mão, certo? Tem ele. Aí tem o amigo do Souza, que é o Val, acho que é o Val. Trabalha no Flamengo. Trabalha no Flamengo. Aí você tem ele aqui, ó. Também trabalha no Flamengo. Você tem ele aqui e tem um lá no fundo, tá vendo? Só ali tinha os 5. Tem alguém que eles estão olhando também, E alguém, né? que eles estão olhando na televisão. E mais o cara que tirou a foto. O cara que tirou a foto tá desgueio. Ô traíra, hein? Ô amigo traíra, hein? Então vamos lá. Vai dar alguma coisa em relação ao Gabigol pra você, Lívia? O que foi feito já tá bom? Ô Neto, acho que, assim... Que bom, pediu desculpa, antes tarde do que nunca. Tem gente que tem dificuldade de pedir desculpas, tem gente que tem dificuldade em aceitar. Se foi sincero ou não, ele pediu desculpas, ok. Agora, o Gabigol não se ajuda. Gabigol não, que hoje ele é Gabi, ele não é mais Gabigol. E muita gente nas redes sociais... Ah, porque ele não faz o básico, né? Ele não faz gol. Mas por que é Gabi? É Gabi. Hoje a gente está chamando de Gabi, ele mesmo já falou. Ah, ele pediu pra ser Gabi? É Gabi, não é mais Gabigol. Eu quero que você chame eu de Richard. Não, você vai continuar sendo o pé de rato. Cara bonito, o que acontece, ô Neto, é que o Gabriel Barbosa, ele não se ajuda. A partir do momento que você sai da prateleira dos comuns, você vai para a prateleira dos ídolos, quase que automaticamente você ganha um manualzinho de ídolo, né? Mesmo não existindo, você tem algumas funções. Você vai lá no Corinthians, o Neto sabe que vai tirar 500 fotos, que uma das funções de ídolo é não decepcionar o seu fã, o seu torcedor. Verdade. E é o que o Gabriel, mais tem feito. A fase ruim é normal de todo profissional, seja do vídeo, do futebol, todo mundo vai viver a fase ruim. A fase ruim do Gabigol foi gigante, ele não recuperou o futebol. A gente não fala mais da fresa do Gabigol na hora de cobrar um pênalti, daquele gol que todo mundo fala assim, se fosse o Gabigol, fazia. A gente não fala mais sobre o futebol do Gabigol. Pra você tinha que mandar ele embora, sim ou não? Não, mas espere, a gente fala... Tinha que rescindir o contrato dele ou não? Eu acho que vamos chegar até o final do contrato e lá não, mas se ficar ao final do contrato, ele vai ficar livre. Então vai embora. Não, mas pela aquilo, vamos lá. Dia 1º de julho. O cara que toma conta dele. Pô, o Flamengo pagou 90 milhões dele. Pô, tem que fazer o contrato. Agora em julho ele pode fazer o pré-contrato. Pro Palmeiras não vai mais. Não, nem vão deixar. Esquece. Aí. Não. Ele com o Palmeiras, com a cabeça do Corinthians, você esquece. Palmeiras nunca mais contrata ele. E ele tinha uma chance pra ir. Né? Não vai ter essa chance mais. Quando ele vai ficar livre, pô, eu fico livre. Bom, eu vou para qualquer time do mundo. Eu não preciso ter nada. Por que eu vou renovar o contrato? Você acha que o Flamengo não deveria ter renovado? Agora vai renovar o contrato? Só para concluir, veio a fase ruim, que não passou. Para piorar a fase ruim, ele se coloca na situação péssima do doping.
por infantilidade, falta de maturidade. Era para tomar uma punição de mais 2 anos, conseguiram diminuir a punição dele, a diretoria foi cuidar do seu ativo. Ele volta, ele ganha no lugar no time do Tite, mesmo que entrando no segundo tempo, não sendo titular absoluto. Vai precisar de tempo, porque o futebol não volta assim, ele tá sem ritmo. E agora ele faz esse da camisa. Aí quando fala, mas é só uma camisa de time, ele estava na casa dele. Camisa de time que no início do ano o presidente do Corinthians falou que queria contratar o Corinthians, porque se fosse qualquer outra camisa, não ia dar essa repercussão toda. Não é só o Corinthians, ia dar. Neto. Não, vamos lá. Se tempo? fosse a camisa do Santa Cruz, ou se fosse a camisa do Guarani, se fosse a camisa do Santos, ia dar? Lógico que não. Não mas, ia dar. Neto, tem a questão de ser a camisa do Corinthians e quantos domingos nós ficamos falando aqui sobre a declaração do presidente do Corinthians que queríamos contratar o Gabigol cai muito bem nesse time. Quanto tempo demoraram para encerrar essa novela de Corinthians e Gabigol no início do ano? Foi muito longa, então assim, ele não se ajuda, ele precisa entender que nos últimos anos, nos últimos 30 anos, ele é o maior ídolo da nação. Na época, no momento do doping, a torcida não deixou de apoiar o Gabigol. E ele vai e faz uma atitude dessa com a torcida, com os patrocinadores, com o Flamengo. Então, acho que a postura do Flamengo foi muito certa em tirar a camisa dele. Só uma perguntinha rápida, eu vou botar a entrevista do André Hernan, obrigado ao Aldo de deixar para mim. Antes da sexta-feira, eu achava que não tinha... Se eu sou o presidente do Flamengo, eu mando ele embora. Eu mando ele embora. Até por tudo que acontece. Você, Calil? Olha, Neto, eu rescindo o contrato. Eu acho que o que está acontecendo com o Gabriel também. no Flamengo é um descasamento. Sabe quando o marido vai separar da no mulher? terceiro. Mas não tem coragem de pedir o tempo. Então cada um faz uma picuinha pro outro. Ele acertou um contrato com o Marcos Braz, aí o Landim falou que aquele contrato ele não honrava. E ele sabe. E o Corinthians provavelmente vai ser o próximo clube dele. Eu acho que não foi à toa que vazou a foto. Eu acho Alguma que isso daí coisa tem, irmão. Eu acho que isso aí é uma coisa que ele tá alguma, cavando. Ele cara, tá alguma cavando, coisa tem. Os no dia que o Cássio os rótulos sai, de cerveja todos virados. e no dia que o Cássio sai do Corinthians. Alguma coisa tem. São espertos esses caras que hoje. fica uma vaga, uma posição Falta de um ídolo. ídolo. Olha lá. Eu acho que ele... Tudo escondido lá, Exatamente. a Heineken escondida, original, que por sinal a original é até melhor, a original aqui do lado, um copo do outro, a água aqui que não sei o quê. Marília, você mandaria embora, eu rescindiria o contrato Secaram dele. o litro de uísque ali. Você? Eu acho que o que ele fez é bastante entendível que a torcida do Flamengo não desculpe. Eu acho que tem coisa que o caráter aparece nesses momentos e não tem desculpa para esse tipo de coisa. Eu acho que não é só com a torcida. É com o todo lugar mundo. que ele trabalha, com as pessoas com quem ele trabalha, ele faltou com respeito. Então, ele o que a Lívia falou, na depois. verdade, o que a Lívia falou, uma a Lívia falou, sucessão. ó, o Corinthians não sei o quê, tudo Corinthians. Talvez se fosse a camisa do Santos, do Palmeiras, acho que não. Porque o Souza falou pra mim, falou dos donos da bola, que ele tá certinho com o Palmeiras. Depois disso aí, esquece. Eu acho que não. Esquece. Eu acho que ele vai pro Corinthians. Eu acho que ele vai pro Corinthians. Eu também Eu acho. acho que tem uma vontade. Antes dessa novela toda em relação ao presidente do Corinthians no ano passado, depois de vencer a eleição, dizer que queria o Gabigol, tem o Gabigol dando uma entrevista a um podcast Não dizendo, pode pá, não pode falando perdão. sobre como ele gosta da torcida, como ele acha que ele é a cara do Corinthians. E que ia casar bem. Ele falou, não foi Isso. só o Augusto Melo que também não trouxe o jogador. Tem uma história que o Souza trouxe no seu programa Verdade. também, que ele assistiu a final da Copa do Mundo Com a camisa do Corinthians. é verdade isso aí. A camisa que ele está usando não é a camisa que o Corinthians jogou no fase Maracanã. que tá o Corinthians, não. Neto, a Aqui, camisa que nós ele está estamos usando... falando do Corinthians, do Gabigol usando os caras ganhar o jogo. Neto, o uniforme que ele está usando, que é o uniforme novo do Corinthians, não é o uniforme que o Corinthians usou no Maracanã para jogar contra o Flamengo. Que foi de branco. O Corinthians jogou de branco naquele dia. Então, essa é uma camisa diferente daquela. Agora, o que eu acho que o Gabigol fez, e o nosso colega Bernardo Campos, que é um gênio, é uma sequência Não, de e essa erros. camisa é de jogador. É. Não é a camisa que é o que tem a segunda. Essa camisa é de jogador. É a camisa de jogador, que custa... preocupado se não, vai não tô incomodar, dizendo se vai isso. magoar. O Eu acho Gabigol não está É, então, preocupado. mas- Eu acho só que assim, a sequência, além da torcida que se sente frustrada ou traída, eu acho que é a instituição. Ele trabalha num lugar, ele vai e faz isso num lugar. Ele Não, desrespeita porque o lugar comemorar que ele o jogo trabalha. do Flamengo, o Ele Gabigol, me des- desculpa. Ele desrespeita as pessoas com quem ele trabalha. ganha- Ele ele mente ganha a direito de respeito. imagem. Sabe quem vai cair? Faz papel de vítima. Sabe quem vai cair? quer Parece dizer, que tinha roupeiro lá, né? Roupeiro. Vai cair o Vai cair roupeiro. as pessoas. Quer apostar? É sempre assim, né? aí, No futebol. aí, sabe o que eu acho? eu acho que Em tem relação ao roupeiro, Flamengo- uns outros caras. Vocês vão ver daqui a pouco. Só para terminar, em Vamos relação lá. à camisa Bora. 10, eu entendo, porque no futebol a gente trata o jogador como se tivesse minha filha que tem 5 anos na escola, é infanto-juvenil. Ah, você não usa mais a camisa 10? Quando der, porque onde ele está inscrito com a camisa 10, ele vai continuar Na usando. Libertadores, É tipo tirar o pirulito.
E aí você não adianta pedir desculpa se não acontece nada e a pessoa é a mesma coisa. Pra mim, a foto não foi acidental, eu só agora. Na sexta-feira eu fiquei quietinho, que eu não quis. Claro que não Porque foi. esse negócio de negócio artificial aí, né? Hoje você pode tudo. Os caras pegam a voz da gente, pegam a imagem da gente. O que acontece hoje nesse mundo perdido é uma coisa impressionante. Daqui a pouco também eu vou colocar um vídeo do Dunga, que pra mim o que ele está fazendo lá no Rio Grande do Sul, uma coisa impressionante. Que por sinal, a gente vai ter o Pedro Oliveira. Eu consegui de sexta para hoje mais 40 mil reais dos donos da bola. A Bet 7K me deu 21 mil reais, que está aqui, eu estou usando até o tênis deles. Mostra aqui para mim, fazendo favor. Eles me deram 21 mil reais. Pô, Eles fizeram um tênis para mim legal aqui, eu fiquei muito feliz. Pode mostrar aqui o tênis. Pode mostrar aqui. Mostra aqui. Eles fizeram para mim, que eu sou embaixador dele, e acabo de vender mais 15 mil reais em camisas para o Marcelo da Eurosports. Muito obrigado, Marcelo da Euro. Eu já consegui 40, mais de 100 mil reais ele está mandando. Pode ser pouco para aquelas pessoas que já mandaram muito, mas é um dinheiro que, graças a Deus, a gente consegue manter. Voltando para o Gabigol, a verdade, o time que ele ama é o Corinthians. Não é o Santos e não é o Flamengo para mim. Porque se fosse, ele estaria com a camisa do Flamengo. Ponto. Segundo, se ele fosse ficar no Flamengo mesmo, já tinha renovado o contrato dele. Já tinha renovado o contrato dele mais 2 anos, 2 anos. E aí, com o Tite que está lá, com as garrafas de cerveja que é tudo virado, com o negócio aqui que está virado, ele com a camisa do jogador, meu irmão, o Gabigol, eu não tenho informação nenhuma e nem não sei se a Marília tem, não sei. Eu não tenho. Se tivesse, eu falaria aqui. Meu irmão, o Corinthians é o próximo time do Gabigol. Eu não tenho dúvida disso, Calil. E você? Não, eu também não tenho informação, né, Lívia? Mas a Marília estava falando um negócio aqui fora do ar, que é isso aí que eu penso também. O Flamengo tem que pagar, a Marília estava explicando aqui, 14 milhões. O Gabigol vai custar até o fim do ano para o Flamengo. Se não entrar em campo. Se ele não entrar em campo, se ele jogar, tem um sem gol. Fazer um gol. Sem fazer um gol. Sem se relacionar. Sem se relacionar. Mas Sem ganhar bicho, não ganhar nenhum título. Mas dificilmente ele vai entrar em campo, né? Porque ele está queimado. Mas enfim, se ele sair agora, em julho, o Flamengo economiza 14 milhões, o Corinthians ganha um jogador e joga uma fumaça sobre esse assunto do Cássio, que ninguém mais vai comentar, se o Corinthians trouxer o Gabigol. Um salário quase que para o outro. Um salário para o outro. Então eu também não tenho informação, mas é uma trilogia. É uma impressão. Não sei se está certo o que eu falei. É uma coisa impressionante, Calil. É uma impressão que eu tenho, que ele vai ficar bom para todo mundo, ele vira agora já em julho pro Corinthians. É bom pedir desculpa, tá muito fácil, né? Errei, fui moleque, desculpa. O Gabigol é macaco velho de futebol, ele sabe o que representa para a torcida do Flamengo. Ele sabe o que ele e o time do Flamengo, eles proporcionaram para a nação lá no centro do Rio de Janeiro, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores no mesmo final de semana. Agora, os empolgados, o coração apaixonado pelo Flamengo, muita calma quando você pensa em colocar Gabigol na mesma prateleira do Zico. Quando você começa a questionar, Gabigol é maior que o Zico. Calma, gente, calma. Ser ídolo representa muito e o Gabigol tem deixado cada vez mais claro que ele não sabe o que ele representa para o Flamengo. Porque mas ele é um jogador no Flamengo que ganhou muitos títulos, sim, né? mas ele está conseguindo colocar por água abaixo sozinho, eu acho que isso foi o final dele, para mim. Sozinho. Ele está conseguindo acabar com uma idolatria que ele construiu com muito trabalho, bonito, representando em campo. Quantas crianças param para comemorar e faz a comemoração do Gabigol, pintam o cabelo como o Gabigol pinta. Mas você acha que tinha que dar uma chance para ele? Mas Não, acho que agora ele tem que disso querer. Agora. Ele tem que. Não, mas disso agora, ele não tem contrato. O contrato dele está acabando. Neto, nós estamos em maio. Junho, julho, ele pode assinar um pré-contrato. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tem 7 meses, vai ganhar 14 milhões. Sem jogar com o Marília. O que o Flamengo tinha que fazer? Fez o certo ou fez o errado? Não, fez certo. Agora, quem tem que querer a chance é o Gabigol. Porque ele sabe que com o Tite ele não é preferência. Eu sei, mas aqui nós não estamos para dar conselho para eles, né? Não, então, aqui a gente está para dar opinião. A minha opinião opinião é ele essa, fica para você ou não? Depende agora dele. Ele mesmo falou, tem que falar menos e fazer mais. Ele não tem feito. Mas Neto, ele só vai jogar se ele mostrar pro Tite lá no treino. Olívia, eu quero ser escalado. Ele só vai jogar se parar de fazer mas nesse momento, ele tem que se ajudar. Nesse momento agora, se ele não entrou com o Tite... Até agora. Em nenhum momento até agora ele vai entrar agora? Não. E o que você pensa sobre isso, Marília? Eu acho que ficou bastante claro, inclusive na posição dele, quando o Flamengo ganha a Libertadores com o Dorival. Ele não é convocado, a seleção embarca.
Tem a festa da Libertadores com o Dorival. O Pedro vai no lugar dele. Naquele ano ele jogou bem, inclusive mudou de posição e potencializou o Pedro para o Pedro ir à Copa do Mundo. E ele faz a musiquinha que esse casamento na volta não ia acontecer. E aí tem todos os defeitos e qualidades do Tite e todos os defeitos e qualidades do Gabigol, que neste casamento não daria certo. Quando o Tite chegou, é bom a gente lembrar que naquela bagunça absurda do Sampaoli, o titular era o Gabigol e não era o Pedro. O Pedro era o que tomava o soco no queixo. E outra coisa, às vezes eu assisto o jogo do Flamengo... E aí ele perdeu a posição a 5, o Tite. Só dar uma venda pra vocês. Eu assisto o jogo do Flamengo. O Pedro faz 3 gols, a torcida chama o Gabigol. É isso. É isso. Mas agora a torcida... Agora você esquece. Agora acabou. Ele perdeu, não tem mais isso. A torcida. Não vai ter mais isso. As pessoas querem fazer o que elas fazem e querem achar que as outras pessoas têm que simplesmente ignorar o que aconteceu. O Gabigol agora tem o ônus de ter perdido a credibilidade e o respeito dos outros. Acontece, as pessoas perdem. Cansa, né? Não, quem mais perdeu pra mim, eu não gosto de assessoria de ninguém. Eu não tenho assessor, ninguém. A única pessoa que escreve por mim é o Cascão. É o Cascão, mais ninguém. Só o Cascão. E já tá bom. E já tá bom pra caramba, porque ele tá uma perna danada. Já tá virou apresentador, tem alambrado alvinegro. Ele tá numa perna desgraçada, tá mascarado pra caramba. Meu irmão, quando você pega uma assessoria que mente. Bom, peraí, Neto, daí eu preciso dizer. Sobre a assessoria de imprensa reproduziu aquilo que ele queria e hoje, na entrevista para o André Hernan, ele disse que no primeiro momento ele preferiu desmentir porque ele ficou acuado. Marília, desculpa, mas é mentira. Não, só estou dizendo que a culpa não é da assessoria. Não, mas a assessoria escreve. Não, mas ele... Mas se você é assessor dele, você escreveria? Não, eu pergunto para você escrever. Você escreveria? Você escreveria? Você escreveria? Eu não. Não, só estou dizendo que é mentira. Ele assumiu que ele Tudo bem, pediu... mas a assessoria escreveu na sexta-feira. E quem escreveu foi a assessoria, não foi ele. Então, mas pelo que ele explicou ao André Hernan, só para ser justo, eu nem estou defendendo o assessor do Gabigol. Não, tá tudo bem, eu nem sei quem é, nem quero saber. O assessor do Gabigol não está nessa festa. E segundo o Gabigol contou ao André Hernan, quando saiu a foto e o assessor falou o que nós vamos fazer, ele reproduziu quando eu tomo processo e tomo vários, o meu advogado, ele sabe tudo que eu falei. Não, tudo bem, mas eu estou dizendo que nesse caso o Gabigol disse que mentiu para a assessoria. Aí que eu estou falando. Maria, você acredita nisso? Não, tudo bem, mas o que ele está falando, a gente acredita no que ele está falando do cara que botou a camisa. E eu sou apaixonado por ele. Eu também. Eu sou o cara que mais defendo. Não sou apaixonado por ele, não. Estou dizendo, nesse caso, eu sou. Todo mundo procurou a assessoria do Gabigol porque ele não atendeu o celular e ele pediu por meio da assessoria para dizer que era uma montagem. Então, se eu fosse assessor, olha, eu vou conversar com o Gabigol. Na segunda-feira, eu boto pra vocês a verdade. Esse é o certo, aí quando ele disse que foi mentira, então eu não posso me manifestar agora que eu preciso falar com ele. Assessor é isso. Quem assessora é isso. No meu poder. O que você pensa em relação ao Gabigol? Porque eles assinaram, né? Isso. A assessoria do Gabriel Barbosa. Então, eles assinaram. Feio. É complicado, mas o Gabriel, assim, a gente que vive no futebol, a gente sabe que é sempre um cara difícil de lidar com ele. Só que antes ele fazia gol. Então, quando o cara faz gol, ele resolve, tudo passa, tudo né? certo, você sabe, né? Lógico que passa. Agora, quando não começa a não fazer gol, salário reserva, alto, começa a dar trabalho, aí acontece essas sobre coisas. O que você falou do Corinthians, eu estava trocando uma mensagem aqui, de fato não tem nada certo, como não havia no final do ano e o presidente do Corinthians disse que tinha e ficou aquela confusão, estava tentando, não estava tentando, certo não há. Mas como você disse, as coisas elas podem se juntar no mesmo ponto nesse momento, porque você pode unir nesse caso o útil ao agradável, ou nesse ele caso, já tem camisa. o desagradável ao ele já tem camisa. Ele não precisa porra da camisa, já tem camisa, porra. Não precisa nem gastar camisa. Não precisa nem mandar a camisa pra ele. Nesse caso, ele já fez a apresentação. Nesse caso, assim, o que se fala é que para se recuperar, talvez ele pense que o melhor lugar nesse momento, onde ele poderia ser abraçado e não ser vaiado. Sabe aonde ele foi lá e colocou a camisa do outro time. Sabe aonde ele recupera do Flamengo? Sendo artilheiro da Libertadores, fazendo gol. Isso não vai acontecer, porque ele não vai jogar com o Tite. O que você pode falar sobre isso pra gente colocar aqui o Dunga, que eu quero falar um pouquinho aqui do Dunga. Então é isso aí, galera. Vamos agora comentar um pouco sobre essa repercussão aí de Gabigol ter vestido a camisa do Corinthians há alguns dias atrás. E ontem, no programa Apito Final, comandado por Neto, tiveram diversas opiniões a respeito dessa situação, né? E o apresentador falou que, na opinião dele, Gabigol vai vestir a camisa do Corinthians já agora no meio da temporada. Nós lembramos que a janela de transferências vai se abrir agora e, como não aconteceu ainda 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, ainda mais agora depois
da CBF ter suspendido as 2 próximas rodadas devido aos desastres no Sul, com certeza qualquer jogador pode ser negociável aí e jogar o Campeonato Brasileiro por outra equipe. Para Neto, essa imagem vazada nada mais foi do que tudo planejado por Gabigol. Ele quem fez isso por conta própria, né? Inclusive ele deu lá a sua opinião, né? As marcas da cerveja nenhuma aparece, de fato, todas estão viradas, né? O rótulo está virado, então dá a entender que parece que foi tudo planejado e que Gabigol fez com que aparecesse essa foto dele vestindo a camisa do Corinthians para ele sair de vez do clube carioca, né? Eu não tenho como dizer que isso aconteceu porque ele planejou, né? Não tem como dizer isso, né? Infelizmente, mas eu não duvido nada. Gabigol já demonstrou diversas vezes que não está feliz com a camisa do Flamengo, né? Ele não é titular e quando entra não faz por onde realizar um bom jogo. Então é impossível o jogador ser titular nesse momento e é impossível ele jogar nessa equipe de Tite, onde o sistema de jogo beneficia mais Pedro, né? O centroavante Pedro. Então vamos agora aqui comentar um pouco, né? Ontem Gabigol também admitiu ter vestido a camisa do Corinthians, né? Porque no primeiro momento ele informou a sua assessoria que era uma montagem. E ontem na entrevista concedida ao canal UOL Esportes, ele admitiu e pediu desculpas. O que ficou mais feio para ele, né? Porque se ele tivesse ficado calado, não tivesse comentado nada, daí então em alguma entrevista ele assumir e pedir desculpas seria mais legal da parte dele. Ele ter negado ainda foi pior ainda, porque poucos dias depois ele teve que assumir e pedir desculpas oficialmente. 3 dias após ter sua imagem vazada com a camisa do Corinthians, situação que lhe rendeu uma multa de 10% do salário e a perda do número 10 do Flamengo, Gabigol quebrou o silêncio. O paulista de 27 anos admitiu a veracidade da foto e pediu desculpas à torcida do Flamengo. Ele falou o seguinte na sua entrevista: "Primeiro eu errei. Acho que é errar, pedir desculpas, saber que eu errei. Mas, nesse momento que a foto saiu, eu fiquei muito perplexo. Fiquei sem entender. Esse período que fiquei sem falar, sem me pronunciar, foi um período que tirei para pensar. É claro que, na emoção dos fatos, o primeiro pensamento foi negar. Como eu falo com meus amigos, eu coleciono camisas, troco camisas, seja de seleção, de basquete, e essa camisa eu acabei recebendo e usando, disse em entrevista ao All Sports. Como eu falei, errei, peço desculpas, mas foi um ato que eu não pensei tanto assim. Não sabia que ia acontecer tudo isso. Não iria usar uma camisa para poder desrespeitar a camisa do Flamengo, a torcida do Flamengo. Isso é um ato que em várias periferias tem, usar várias camisas. É pedir desculpas e dizer que não vai acontecer mais, né? De fato, acho muito difícil acontecer. E se acontecer, ele não vai mais estar no Flamengo, né? A diretoria já deixou bem clara que não vai procurar o jogador para renovar o seu contrato agora no meio da temporada, já que ele já pode assinar um pré-contrato e se transferir de graça no final deste ano, né? A diretoria já descartou essa possibilidade de entrar em negociação com o jogador para renovar o seu vínculo com a camisa do Flamengo. Gabigol está com seus dias contados aí, né? Ídolo do Flamengo, ele não deixa de ser ídolo, mas infelizmente ele perdeu muita credibilidade ao vestir a camisa de um outro clube que tinha interesse na sua contratação. Se ele não estava feliz, se ele não queria mais permanecer na equipe, deixasse isso bem claro, mas para forçar uma saída vestindo a camisa de outro clube, de fato, isso é muito feio. Jogador mimado que nenhum dos diretores tem coragem de cobrá-lo pessoalmente. Então, nesse momento, o melhor a se fazer é dar um fim a tudo isso, porque se ele continuar no nosso Mengão, vai prejudicar mais ainda a sua imagem e também não está ajudando em nada dentro de campo.
Quando ele entra, parece que é um jogador a menos. Portanto, fim do ciclo de Gabigol com a camisa do Flamengo. E de acordo com o Neto, a sua próxima equipe será o Corinthians, né? Porque Palmeiras, que teve interesse há algum tempo atrás, depois que ele vestiu a camisa do Corinthians, e dando a entender que é torcedor do Corinthians, o Palmeiras jamais faria uma proposta ao jogador. E aí, nação rubro-negra, será que Gabigol vai para o Corinthians? Participe e deixa a sua opinião nos comentários.